Capítulo 1. Trajetória histórica da psicopedagogia. Sua chegada ao Brasil e o fracasso escolar. Neste capítulo, que tem como objetivo apresentar e analisar a trajetória histórica da psicopedagogia, sua chegada ao Brasil e as implicações do fracasso escolar, destacamos: primeiro, a sua origem. A psicopedagogia surgiu no século XIX na Europa, com atuação na área da saúde, com deficiências, e na educação com crianças com comportamentos inadequados e dificuldades de aprendizagem. Sua atuação foi caracterizada pela reeducação. Segundo, contexto histórico-social. O cientificismo, crença na ciência e positivismo. A psicopedagogia era baseada na visão organicista sobre os problemas de desenvolvimento e aprendizagem. Portanto, uma visão patológica, doente da aprendizagem. Terceiro, chegada ao Brasil. É importante ressaltar que antes de a psicopedagogia chegar ao Brasil, chegou à Argentina na década de 70, tendo sido criados em Buenos Aires os primeiros cursos de formação e atendimento psicopedagógico, centros de saúde mental, pelas mesmas razões de sua origem na Europa, a grande demanda social com problemas de aprendizagem. Nesta mesma década de 1970, a influência argentina impulsionou e influenciou a chegada da psicopedagogia ao Brasil, considerando-se o fator geográfico, proximidade e autores argentinos que já se dedicavam ao estudo e registro sobre a aprendizagem. No Brasil, a disfunção cerebral mínima, DSM, apresentava uma demanda preocupante quanto às dificuldades de aprendizagem. Assim, nesta década de 1970, surgiu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o Centro de Estudos Psicopedagógicos, que inicialmente utilizava os princípios europeus, ou seja, o método terapêutico da pedagogia curativa. A atuação se dava no campo clínico e se denominava pedagogia terapêutica. Em 1979, foi fundado e criado o curso de formação clínica e institucional de psicopedagogia, por um grupo de profissionais, educadores, pedagogos e psicólogos, realizado no Instituto Sete Sapentai, em São Paulo. Nesta época, de acordo com Bombonato e Maluf, era grande a procura de alternativas criativas para avaliações e intervenções educacionais eficazes, diante dos problemas de aprendizagem que se avolumavam nas escolas, as alterações políticas e socioeducacionais vigentes da época, intensificando o quadro das dificuldades. Assim, surgiram os cursos de especialização, de pós-graduação em instituições como a PUC São Paulo, PUC Rio Grande do Sul e Universidade Estadual do Rio de Janeiro, por meio das contribuições de autores argentinos como Sara Paim, Jorge Visca e Alicia Fernandes. As publicações desses autores, específicas sobre a psicopedagogia, auxiliaram e impulsionaram esta formação. Já na década de 1980, Jorge Visca criou os Centros de Estudos Psicopedagógicos, no Rio de Janeiro, em Curitiba e em Salvador, sendo que esses cursos ofereciam a formação clínica psicopedagógica. Neste contexto, não há como falar sobre psicopedagogia sem falar em fracasso escolar, que, apesar de complexo e demandar uma discussão ampla, deve ser objeto de estudo e permanente reflexão, pois muitos dos casos encaminhados aos consultórios médicos, aos psicólogos e aos psicopedagogos não têm diagnóstico patológico, e sim sujeitos, pessoas, frutos do fracasso escolar. Nesta mesma época, muitos apelidos que tiveram origem na concepção organicista, segundo a qual tudo provém do organismo, levaram a uma visão patológica a respeito das dificuldades de aprendizagem. Surgiram então os rótulos, os estigmas, na escola, a qual pensou e muitas vezes ainda pensa que estava apta a fazer diagnósticos. Assim, a cada tempo um novo rótulo vem caracterizando os sujeitos que não encontram os padrões adequados e esperados pela instituição de educação. Os rótulos mais comuns observados eram problema, retardado, débil mental, autista, tolo. Hoje, o rótulo é hiperativo. O diferente, que é igual ao anormal, que é igual ao patológico e que é igual à exclusão. Convém evidenciar que o índice observado quanto ao rótulo de hiperativo não representa de forma alguma a criança ou jovem com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH,
Na verdade, é preciso entender que o sujeito aprendente deixou de ser sujeito passivo da aprendizagem. Ele é ativo, pensa, questiona, constrói, aprende, ensina. Há muita diferença entre o transtorno, os comportamentos sem limite e o sujeito em movimento. Esta questão é importante e perpassa pela concepção de educação presente em nossa sociedade e em nossas instituições. Mas, de certa forma, essas questões acabam servindo para, mais uma vez, justificar o fracasso escolar. Afinal, pessoas, ensinantes e aprendentes são diferentes. Assim, há ritmos e modalidades diferentes para aprender.